Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nós trazemos para vocês 3 contos de terror que vão arrepiar sua pele e explodir sua mente. Se você é fã de histórias assustadoras, então você veio ao lugar certo. Se você é novo nessa categoria, então prepare-se para ser apresentado a um mundo de medo e adrenalina. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, comentar o vídeo e dar sua opinião e compartilhar com seus amigos. Vamos mergulhar no mundo dos contos de terror juntos e desfrutar de cada minuto de arrepio. Então, sente-se confortavelmente e aperte o play. Eu estava ali, apenas esperando, observando. Eu sei que ele voltará, eu sei. Não posso comer ou dormir, fico apenas observando o maldito buraco na parede. No início ele era apenas um pequeno buraco, e com o tempo ele começou a aumentar. Tentei tampá-lo, mas acabei tornando-o maior. Eu acho que ele sabe que o estou esperando, é por isso que ele decidiu morar em minha parede. Tentei atraí-lo com comida, camundongos, hamsters, até um porquinho, nada funcionou. Meu Deus! Eu tenho que vê-lo outra vez. Apenas para superar meus medos. Eu quero encarar seus olhos negros e sem vida, talvez descobrir o que ele quer de mim. Acho que na primeira vez que eu o vi, bem rapidamente, foi o momento em que minha vida foi arruinada. Eram 3h29 AM, eu estava sozinho em casa, e tinha acabado de descansar a cabeça no travesseiro quando ouvi um barulho terrível. Me levantei e olhei por todos os cantos do quarto, mas não consegui enxergar nada naquela escuridão. Peguei minha câmera e comecei a tirar fotos com o flash ativado, assim como naquele filme, Jogos Mortais, e comecei a procurar a origem do barulho. Eu deveria ter pensado em algo melhor, os flashes apenas me cegavam. Decidi largar a câmera. Fui para a cozinha, tateando no escuro. Percebi que a porta da geladeira estava aberta, o que era realmente estranho, sendo que eu nem tinha aberto a geladeira naquela noite. Quando finalmente consegui ligar as luzes, eu vi a estranha criatura em um canto da cozinha, era quase da mesma altura da minha mesinha de café. Me aproximei dele e por um momento pensei que meus olhos estavam me pregando um truque, mas eu podia jurar que ele tinha se movimentado tão rápido, que em menos de um segundo já não estava mais ali. Tentei correr de volta para o meu quarto, mas acabei batendo o pé na porcaria de uma cadeira. Eu caí, e fiquei petrificado ali no chão quando percebi que algo bafejava em meu pescoço. Era um sonho, tinha que ser um sonho, não poderia ser real. Rolei lentamente para o lado, e me deparei com um terrível rosto branco, bastante semelhante ao rosto de uma boneca de porcelana. Foi nesse momento que reagi e me joguei para o canto mais distante, para observar aquela coisa entrando em meu quarto. A visão daquela coisa é algo impossível de esquecer, e foi assim que acabei ficando com essa terrível obsessão, sentado em frente ao buraco na parede, esperando. Agarrado à minha câmera, tentando não cair no sono, dividido entre o medo de ser atacado e a incontrolável vontade de revê-lo. Talvez eu esteja louco? Pode ser que sim, talvez esteja ficando louco pela falta de comida e descanso. Talvez eu devesse dor. Não posso cair nesse truque. Tentar me fazer dormir para vir e me matar sem que eu o veja. Isso não vai acontecer comigo. Sou muito esperto para cair nesse truque. Dias. Droga. Não durmo há dias. Eu posso ouvi-lo me chamando. Meu Deus. Onde estou? Essa não é a minha casa. Eu devo ter dormido. Esse som, eu já o ouvi, não. Não posso morrer.
Não agora. Eu o sinto em minha mente, ele quer que eu o veja, que eu tire uma foto. A minha câmera, ele a jogou para mim. O que faço? Devo vê-lo? A vontade é esmagadora. Vou morrer mesmo, eu preciso vê-lo. Item clique asterisco. Oh meu Deus! Mas que DRO! Uma mensagem sem fio. Ambrose Bierce. No verão de 1896, o Sr. William Holt, um rico industrial de Chicago, passava uma temporada numa pequena cidade na região central do estado de Nova York, de cujo nome este escritor não se recorda. O Sr. Holt havia tido problemas com a esposa, de quem se separara há 1 ano. Se o problema for algo mais sério do que incompatibilidade de gênios, ele, provavelmente, é a única pessoa que saberia dizer, eis que não nutria o hábito de fazer confidências. No entanto, ele relatou o incidente aqui registrado a pelo menos uma pessoa, mas sem exigir um compromisso de sigilo. Hoje ele mora na Europa. Certa noite, Holt havia saído da casa de um irmão, a quem visitava, para um passeio no campo. Pode-se presumir, seja qual for o valor da suposição em relação ao que se diz ter ocorrido, que a sua mente estava ocupada com reflexões sobre sua infelicidade conjugal e as angustiantes mudanças que elas provocaram em sua vida. Quaisquer que possam ter sido os seus pensamentos, estes o dominavam de tal forma que Holt não percebeu nem a passagem do tempo, nem para onde os seus passos o conduziam. Sabia apenas que havia ultrapassado os limites da cidade e agora percorria uma região solitária, seguindo por uma estrada que em nada se parecia com aquela pela qual ele havia deixado a cidade. Em resumo, ele havia se perdido. Percebendo a infeliz situação em que se metera, ele sorriu. A região central do estado de Nova York não é perigosa, e nela ninguém permanece perdido por muito tempo. Dando meia volta, retornou pelo caminho por onde viera. Não havia andado muito quando observou que a paisagem se tornava mais nítida, mais reluzente. Tudo estava impregnado de um suave fulgor vermelho, que fazia com que a sua sombra se projetasse à sua frente, alongando-se sobre a estrada. A lua está nascendo, disse a si mesmo. Então ele se lembrou de que era época de lua nova, e se aquele globo enganoso estivesse num de seus estágios de visibilidade, já deveria ter se posto há muito tempo. Ele parou e olhou em volta, procurando a fonte da luz que rapidamente se ampliava. A fazê-lo, sua sombra girou e se estendeu, diante dele, ao longo da estrada, tal como estava quando ele permanecerá voltado para o lado contrário. A luz ainda se propagava de um foco às suas costas. Isto lhe pareceu surpreendente e incompreensível. Girou nos calcanhares várias vezes, fixando o olhar, sucessivamente, em cada ponto do horizonte. A sombra estava sempre à sua frente e a luz, um rubro fulgor imóvel e terrível, sempre às suas costas. Holt ficou surpreso, estupefato é a palavra que ele usou ao contar a sua história, mas pareceu conservar uma certa curiosidade sensata. Para avaliar a intensidade da luz, cuja causa e natureza ele não conseguia determinar, Holt tomou seu relógio e tentou distinguir os números no mostrador. Eles eram claramente visíveis, e os ponteiros indicavam que eram 11 horas e 25 minutos. Naquele instante, a luminosidade misteriosa, de repente, emitiu um resplendor intenso, quase ofuscante, que clareou todo o firmamento, apagando as estrelas, e lançou a monstruosa sombra de Holt contra a paisagem. Em meio àquela luminosidade sobrenatural, ele viu, perto de si, mas aparentemente suspensa no ar, a uma altura considerável, a figura de sua esposa, de camisola, segurando no colo a figura de seu filho. Os olhos da mulher estavam fixos nos dele com uma expressão que Holt,
Mais tarde, declarou-se incapaz de explicar ou descrever, malgrado estivesse certo de que não era deste mundo. O clarão foi apenas momentâneo, seguido pela negra escuridão, na qual, entretanto, a aparição ainda se mostrava branca e imóvel. Em seguida, numa gradação imperceptível, desbotou e desapareceu, como uma imagem cintilante que persiste na retina depois que os olhos se fecham. Uma peculiaridade da aparição, dificilmente notada na ocasião, mas depois rememorada, era que ela exibia somente a metade superior da figura da mulher, nada se via da cintura para baixo. A repentina escuridão não era absoluta, pois, gradualmente, todos os objetos que o rodeavam se tornaram novamente visíveis. Ao amanhecer, Holt se viu entrando na cidade por um caminho oposto àquele em que a deixará. Ele logo chegou à casa de seu irmão, que mal o reconheceu. Tinha os olhos desvairados, abatidos e acinzentados, como os de um rato. De uma maneira algo incoerente, ele relatou sua experiência noturna. "Vá para a cama, meu pobre companheiro", disse o irmão, "e espere. Depois falaremos sobre isto." 1 hora depois, chegou o telegrama predestinado. A casa de Holt, situada num dos subúrbios de Chicago, havia sido destruída por um incêndio. Cercada pelas chamas, que impediam uma fuga, sua esposa aparecerá numa das janelas superiores, com o filho nos braços. Ali permaneceu parada, imóvel, aparentemente atordoada. Assim que os bombeiros chegaram com uma escada, o chão cedeu e ela não mais foi vista. No momento em que este horror atingia o seu ponto culminante, eram 11h25 no horário padrão. Quando eu era criança, minha mãe sempre me contava que falar a palavra desgraça atrai o mal. Toda vez que eu dizia essa palavra, ela me fazia repetir a reda da que praga do inferno. Na verdade, eu nunca entendi o motivo, até o dia em que ela mesma, num surto de raiva com meu pai, gritou desgraça repetidas vezes dentro de casa. Como já faz muito tempo, eu não me lembro o real motivo que a deixou tão nervosa, já que meu pai não morava conosco, mas me lembro que ela chegou até a quebrar uns pratos no chão, tamanha era a sua raiva. Logo depois da discussão, ela se trancou em seu quarto e caiu num choro profundo. Tão profundo que eu conseguia ouvir seus soluços do lado de fora. Eu bati na porta e ouvi sua voz embargada, porém doce, dizer que estava tudo bem e que eu precisava ir dormir. Então, mesmo contrariado, fui para o meu quarto. Mas, acordei no meio da noite, ouvindo um rangido estranho, vindo do quarto dela. Percebi que seu choro havia cessado, mas agora, eu ouvia nitidamente sua voz, implorando para que algo, ou alguém, a deixasse em paz. Acho que ela estava falando ao telefone. Será que era com o meu pai novamente? De repente, ouvi o barulho de passos correndo pela parede e me apavorei. Fiquei congelado, paralisado. Não conseguia me mexer. Fiquei apenas escutando aquela discussão de uma pessoa só. Pouco tempo depois, a porta do meu quarto abriu. Então, minha mãe sussurrou meu nome e me chamou insistentemente para fora. Me levantei e a acompanhei. Ela me puxava de forma brusca, quase que me arrastando pela casa. Assim que passamos pela porta do quarto dela, eu pude jurar que vi uma criatura bizarra. Nesse momento eu já estava bem acordado, então sei muito bem o que eu vi. Num relance, eu vi aquele vulto alto, cabelos longos e pele enrugada, apontando para minha mãe com a boca escancarada. A criatura emitia um ruído agudo, como o de um porco no momento do abate. Mas não conseguia sair de trás da porta. Com lágrimas nos olhos de tanto medo,
A única coisa que eu ouvi minha mãe pedir foi para que eu não olhasse novamente para trás. Ela afirmava que iríamos dormir na casa da minha tia naquela noite. Quando chegamos no quintal totalmente escuro, percebi que minha mãe rezava baixinho. Ao me olhar, ela entendeu minha expressão de pavor e dúvida e, sem que eu perguntasse nada, ela passou as mãos nos olhos molhados e disse, desviando o olhar: era a desgraça que estava lá. Espero que você tenha desfrutado de nossos 3 contos de terror e que eles tenham lhe dado alguns bons sustos. Ficamos felizes em ter compartilhado essas histórias assustadoras com você e esperamos que você tenha gostado tanto quanto nós. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo assustador e fique atento para futuros vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima vez que nos encontrarmos em uma jornada aterradora. Tchau.